As guerras são eventos históricos que moldam o curso das nações e influenciam a sua trajetória. No caso do Brasil, uma nação marcada por sua vastidão territorial e diversidade étnica e cultural, as guerras desempenharam um papel significativo em sua história. Desde a colonização até o período republicano, o Brasil vivenciou conflitos que moldaram a sua identidade nacional, estabeleceram suas fronteiras e testemunharam a luta por independência, unificação e estabilidade política. Então vamos comigo conhecer 3 guerras que mudaram o futuro do Brasil. Se inscreve no canal, deixa seu like e lembre-se, isso e muito mais você aprende no Clube do Saber. A primeira guerra que vamos falar é a Guerra dos Palmares, que foi um conflito ocorrido entre os anos de 1605 e 1694, na região conhecida como Serra da Barriga, em Alagoas, no nordeste do Brasil. Foi a maior resistência contra a escravidão nas Américas. Palmares era um quilombo, uma comunidade formada por escravos que foram trazidos da África e também por índios. Todos esses haviam escapado de plantações onde eram forçados a trabalhar. Estima-se que abrigava de 6 a 20 mil pessoas, entre quilombolas, descendentes de africanos e indígenas. O quilombo é organizado em várias comunidades chamadas macambos, denominadas por Gangazumbá. Durante a guerra, Palmares provocou várias expedições militares enviadas pelas autoridades coloniais portuguesas. Os quilombolas resistiram com coragem e habilidade militar, sendo motivados por Zumbi dos Palmares, que se tornou uma figura emblemática da luta contra a escravidão. As batalhas mais importantes foi a Batalha do Mata-Cavalo, em 1676, e a Batalha de Cerca do Macaco, em 1694. No entanto, após uma longa campanha liderada por Domingos Jorge Velho, Palmares foi derrotada e destruído em 1694. A Guerra dos Palmares teve um impacto significativo na história do Brasil, sendo um símbolo de resistência e luta pela liberdade dos escravos. Zumbi dos Palmares e a comunidade quilombola de Palmares são lembrados como heróis que lutaram contra a opressão e a escravidão. Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos também foi conhecida como a Revolução Farroupilha. Foi um conflito armado que ocorreu no sul do Brasil, entre 1835 e 1845. Foi a mais longa guerra civil na história do país. A guerra teve origem nas fortes políticas e impostos altos existentes na região do Rio Grande do Sul. Os estancieiros, que eram os grandes proprietários de terras e criadores de gado, estavam insatisfeitos com as políticas tributárias e administrativas impostas pelo governo central do Império do Brasil. Em 1835, esses proprietários, emocionados por Bento Gonçalves, proclamaram a República Rio-Grandense, também conhecida como República de Piratini, buscando maior autonomia política e economia para a região. A guerra foi marcada por confrontos militares entre as tropas do Império do Brasil e os rebeldes gaúchos, chamados de farrapos. A revolução contou com o apoio popular, especialmente entre os camponeses e pequenos proprietários. Durante os primeiros anos, os farrapos obtiveram algumas vitórias importantes, como a tomada da cidade de Porto Alegre em 1836. No entanto, a guerra se arrastou por uma década. Com avanços e recuos de ambos os lados, a guerra só chegou ao fim em 1845, com a assinatura do Tratado de Ponche Verde. O acordo prevê o perdão dos farrapos e o reconhecimento de suas reivindicações, além da reintegração do Rio Grande do Sul ao Império do Brasil, com a garantia de maior autonomia política e administrativa para a província. A Guerra dos Farrapos teve um impacto significativo na região do Rio Grande do Sul e no país como um todo. Ela revelou as tensões políticas e sociais existentes no Brasil, além de fortalecer a identidade gaúcha e os ideais republicanos e federalistas. Hoje, a guerra é lembrada como um marco na história do Rio Grande do Sul, sendo celebrada como um símbolo de luta por liberdade, autonomia e justiça. A figura de Bento Gonçalves e outros líderes da Revolução são lembradas como os heróis do povo gaúcho. Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido entre os anos de 1912 e 1916, na região do Contestado, localizada entre os estados do Paraná e Santa Catarina, no sul do Brasil.
O conflito teve origem em disputas territoriais e questões socioeconômicas na região. Os habitantes locais, principalmente os pequenos agricultores e trabalhadores rurais, viviam em condições de extrema pobreza e enfrentavam dificuldades socioeconômicas. A situação se agravou quando veio o projeto para a construção de uma estrada de ferro do magnata americano Percival Farquhar. Assim, passaram a reivindicar as terras ocupadas pelos trabalhadores para poder ali construir uma ferrovia que iria ligar o sul do Brasil. As ações de despejo e expulsões violentas realizadas pelas autoridades e milícias privadas geraram uma revolta generalizada na região. Em 1912, eclodiu uma guerra com a resistência dos revoltosos, conhecida como sedição, contra as forças do governo e as milícias contratadas pelos latifundiários. Em meio a esse contexto, surgiu a figura de José Maria. Ele pregou uma mensagem religiosa de esperança e redenção, atraindo grande quantidade de seguidores, especialmente entre os mais desfavorecidos. O monge José Maria foi capaz de unir os poceiros e trabalhadores rurais em torno de uma causa comum, prometendo uma vida melhor e justiça social. Os rebeldes se organizaram em grupos armados e se fortificaram em pequenos vilarejos e acampamentos improvisados. A guerra foi marcada por confrontos violentos, com ambos os lados cometendo atrocidades. Como as batalhas foram intensas e os rebeldes enfrentaram com coragem a resistência diante das forças do governo, a guerra só chegou ao fim em 1916, quando as forças do governo conseguiram sufocar a resistência dos revoltosos e retomar o controle da região. Milhares de pessoas perderam a vida durante o conflito entre combatentes e civis, sendo que nos dias de hoje é possível visitar esses locais e poder ver o que a guerra deixou. A Guerra do Contestado trouxe à tona questões como a disputa de terras, a marginalização dos mais pobres e a violência do Estado. Ela é lembrada como um exemplo de luta e resistência dos camponeses e camponesas em busca de justiça e dignidade. Atualmente, a guerra é objeto de estudo e reflexão sobre a história social do Brasil. A região do Contestado se tornou um importante espaço de memória e representa um marco de luta pelos direitos dos mais desfavorecidos. Fato interessante sobre a história da Guerra do Contestado é que ela é considerada a primeira invasão MST que ocorreu no Brasil, algo questionável devido aos acontecimentos da época. Essa foi a história das 3 guerras que mudaram o Brasil. Na sua opinião, para melhor ou pior, todos tinham seus interesses e assim foi marcado mais uma página na história do Brasil. Lembrando que aqui foi contado apenas resumos. Se você quer que a gente conte a história completa de cada uma dessas histórias, deixe aqui embaixo nos comentários. Lembre-se, deixe seu like, se inscreva no canal. E isso e muito mais você aprende no Clube do Saber. Pessoal, tô vindo aqui no vídeo antes de começar a próxima história para dizer que no primeiro comentário fixado tem alguns produtos que podem interessar. Valeu!